A apresentação da sala, intitulada Educação em Preto e Branco, a trajetória de uma educação antirracista através do ensino remoto, da MF Leonor Seitscheid, e a comunicadora são duas, né? Carolina de Matos Espanhol e Solange Elizabeth Pereira da Silva. Meninas, boa apresentação. A tela já está aparecendo para vocês? Ainda não. Vai começar a apresentação. Então, tá bom. Só um instante. Começou. Bom dia a todos. Meu nome é Solange Elizabeth, eu sou da MF Leonor e venho apresentar esse trabalho junto com a Carolina, que é Educação em Preto e Branco, uma trajetória de uma educação antirracista em trabalho remoto. Esse trabalho, ele surge, com a parceria de outros profissionais da escola, a Belmira, nossa professora de arte, professor de História, Eduardo Benedito, a Elaine, nossa orientadora pedagógica, que orientou todo o trabalho no espaço da MF Leonor Sabichai. Ele vem trabalhar um pouquinho a questão do racismo, e eu quero falar que ele surge de uma necessidade minha, inicial no período remoto de pandemia. Eu tenho um filho, eu sou moradora de Valinhos, meu filho, estudando numa plataforma, sofreu uma situação de preconceito em sala. E eu justificando para o meu filho a necessidade das pessoas terem que aprender o racismo, por ser estruturante na nossa sociedade, muitas vezes ele ocorre mesmo sem o desejo enfático do indivíduo querer ser racista. Eu pensei um pouquinho como trazer essa questão que é muito debatida no espaço da escola, para o espaço da escola do meu filho. E aí surge esse projeto. Então, eu trabalho com a questão aí do racismo, tanto de acordo com a Maria Aparecida da Silva, como com a Djamila, como uma ideologia do Estado, uma expressão ampla, o racismo se dá, estruturante da sociedade brasileira, partindo do princípio que não é uma questão de opinião, é uma ideologia pautada pós-abolição para ocultar o que ocorreu com os negros escravizados e também para ocultar a desigualdade. Então, o racismo, por ser amplo, ele traz essa questão da hostilidade, da discriminação e segregação em manifestações negativas. Mas o que é preciso estabelecer é que o racismo é um sistema de opressão que visa negar direitos, portanto, é uma política pública do Estado, não é só uma situação individual, quando o sujeito xinga ou quando o sujeito mata um indivíduo, é uma situação de sistema de toda uma cadeia construída desde o tempo em que nós vemos em Casagrande Senzala a ideia de que é possível, sim, conviver junto, desde que os negros tenham um lugar estabelecido na sociedade. Aí, nós vamos para a ideia da desconstrução da ideia de democracia racial, porque a democracia racial, ela naturaliza justamente essa desigualdade, porque ela silencia as vozes, distintas na sociedade. Quem são as vozes distintas na sociedade? O negro e o índio. Por quê? Porque a ideia de racismo traz a superioridade de uma raça, no caso, a raça branca, em virtude dos europeus, e faz com que as outras vozes fiquem silenciadas. Isso faz retardar, de acordo com a Nilma Gomes, o enfrentamento da ideia do racismo na sociedade. Então, o mito da democracia racial, ele precisa ser desconstruído para poder ser debatido em nossa sociedade.
Aí surge, então, a ideia que eu coloquei para vocês, do concurso do selo Diversidade Cultural. Ele vem inicialmente, como eu coloquei, para ser discutido no espaço de uma escola particular, a qual meu filho frequenta, e onde ele é a única criança negra nesse momento. E aí, a escola, por ser um concurso, nós pensamos, vamos debater essa escola com a MF Leonor Sapchard, com o objetivo do quê? Aprofundar as questões étnicas, raciais no currículo, falar sobre a igualdade da população negra como sujeito de direito, a compreensão que a sociedade ela é plural e o diálogo entre os diferentes, né? Essa é a ideia inicial do concurso. O tema do concurso foi infância, racismo e resistência, tá? Porque a resistência ela se dá através do diálogo, o diálogo com os diferentes. Esse é o cartaz que ilustrou o concurso que ocorreu entre Valinhos e algumas escolas em Campinas. Pode passar. E aí, nós vamos falar um pouquinho do lugar de fala. Por que educação em preto e branco? Por quê? De acordo com Djamila Ribeiro, ela traz a ideia de que nós, negros, não temos um lugar de fala, normalmente, nos espaços, principalmente nos espaços de poder. Então, é essencial que haja uma mudança efetiva nesse sentido. No entanto, a Djamila também não desconsidera a relevância do sujeito branco ser antirracista. Por quê? Porque se nós temos a clareza que o racismo é um espaço, uma ideologia de superioridade da raça branca entre as demais raças, a desconstrução dessa ideia precisa se dar a partir da fala do sujeito negro, da fala do sujeito branco, cada um no seu lugar. O concurso, então, ele ocorreu desde o mês de agosto, ele veio se concluir no mês de novembro, dia 5 de novembro. Inicialmente, seria 2 unidades escolares, a MF Leonor Sapchard e o Colégio Objetivo de Valinhos, e com a abertura da inscrição que nós fizemos, tivemos 28 escolas inscritas e recebemos 1.077 trabalhos, que a Carolina vai depois apresentar. A ideia era um trabalho de um slogan e um desenho, um slogan onde a temática do racismo fosse exposto de maneira a demonstrar como se enxerga esse racismo dentro da nossa sociedade. O trabalho foi muito bem feito, principalmente na MF Leonor, com a colaboração aí da orientadora pedagógica Elaine Gomes e dos profissionais de artes, a Belmira e o professor de história. Por quê? Porque em tempos de pandemia, houve-se debate nas salas virtuais, houve-se a construção das ideias, houve a troca, né, dos trabalhos, enquanto um profissional trabalhava o desenho, outro profissional estava trabalhando o conceito, e a partir desses conceitos, nós conseguimos desenvolver diferentes lugares de fala para diferentes alunos. Eu quero só, por último, antes da Carolina colocar, lembrar que muitas vezes o racismo ele é tratado ou como mimimi da população negra, ou ele é tratado como algo que não merece mais ser debatido e estudado. Mas, por ser uma política pública, eu queria trazer um levantamento para vocês hoje, que saiu ontem no mapa, né, da violência no Brasil. Há 2 meses atrás, a cada 23 minutos, um jovem negro era morto pela polícia no estado de São Paulo. Ontem saiu que hoje é a cada 12 minutos. 71,1% da população em idade escolar negra não acessou nenhum tipo de atividade nesse período de pandemia. Então, isso só demonstra o quanto esse projeto político funciona, né? Infelizmente funciona,
E por isso, se a escola, principalmente a escola pública, é um lugar de maioria negra, não fizer o debate, não buscar trabalhar essa situação, nós não vamos ter como reproduzir novos trabalhos. Então, a ideia é que, com a discussão do racismo no espaço da escola, nós já percebemos, até pela política de cota, a inserção do negro no espaço escolar, seja de educação infantil, seja de fundamental, seja no espaço acadêmico, altera a situação da população negra na sociedade. E obrigada. E, dando sequência à fala da Solange, eu acho importante a gente deixar o conceito de lugar de fala bem claro, porque o lugar de fala tem sido usado de maneira muito equivocada principalmente em redes sociais, como lugar de cala, onde quem pode falar e quem não pode. Né? E o lugar de fala, na verdade, ele quer dizer quem fala, né, e como que a sua fala atinge outros grupos. Então, qualquer pessoa pode falar sobre qualquer assunto, desde que ela se coloque no seu lugar. O meu lugar é o lugar de uma professora branca, né, que tem privilégios por conta da cor da sua pele. E por isso, né, eu me coloco nesse lugar como uma professora trabalhando o racismo. A gente escuta muitas pessoas brancas dizerem, mas eu não escravizei ninguém, não tenho dívida histórica nenhuma. Na verdade, a gente está falando aí de uma dívida histórica quando você colhe os frutos, né, do que os seus antepassados brancos fizeram, e hoje você tem vantagens na sociedade por conta disso. E a gente quita a dívida histórica quando a gente cobra dos governantes, né, que tenha políticas públicas que promovam a igualdade. Eu, como professora branca, né, o meu papel aí nesse trabalho é o de não apagar, né, a história da África na sala de aula, é o de não deixar apenas protagonismo branco em sala de aula, é o de não me isentar quando acontecem atitudes racistas na escola, e de mostrar consequências, mostrar resistência, não limitar a história do povo negro apenas à escravidão, mas mostrar também a escravidão e suas consequências nos dias de hoje, né? Acho que existem muitos conceitos importantes para se falar, porque quando a gente fala de racismo, o senso comum impera, né? As pessoas falam muito sem entender a respeito. Então, tem muitos conceitos importantes. É uma pena que a gente tem pouco tempo, então eu vou focar aqui no trabalho com os meus alunos. Né? Então, eu sou professora do 5º ano A, né? O selo Diversidade Cultural é um projeto que foi adotado pelas turmas de ciclo 2, 3 e 4 na nossa escola, então, com muitos professores participando. Né? Vou mostrar aqui como que se deu o trabalho na minha turma, tá? Eu já vinha trabalhando as questões raciais antes tanto indígena quanto do povo negro. Eu já vinha trabalhando esse tema, e quando veio o selo Diversidade Cultural, isso me trouxe, né, o selo promoveu lives, que focavam na formação de professores, e essas lives me trouxeram mais materiais, né, me trouxe um suporte, além de mais conteúdo, né, uma sequência de trabalho, que ficou mais claro ali, né, tive muito mais repertório para trabalhar com os meus alunos. Na nossa escola, nós combinamos de numerar as atividades que eram postadas para os alunos. Então, a gente tinha atividades postadas para os alunos e tínhamos também os nossos encontros virtuais, né, que aconteciam aqui no Meet. Eu coloquei aqui para vocês as atividades que estão, né, de acordo com a numeração, que tinham essa temática racial. Por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando dessa forma porque é muito comum a gente ouvir, né, de outras pessoas que quem trabalha as questões raciais só trabalha isso. E, na verdade, não, a gente trabalha de tudo, né? Mas ninguém questiona, né, quem não trabalha as questões raciais, nossa, você só trabalha cultura branca? As pessoas acabam não questionando isso, mas quando você traz, né, uma heterogeneidade para sua sala de aula, cultural, as pessoas acabam questionando que você só trabalha isso. E não, eu trabalhei diferentes assuntos,
né, aqui tem alguns exemplos do que eu trabalhei com os alunos. A leitura é muito importante na minha prática, tá? Então, a leitura é diária, quando eu estava no presencial, a gente fazia leitura de diferentes gêneros, diariamente, leitura de leite, né? No trabalho remoto, as leituras continuaram de diferentes livros, aqui eu selecionei apenas os livros que trazem a temática racial, ou que trazem o protagonismo negro, né, só para deixar aí para vocês de exemplo, e trabalhei de diferentes formas, então aqui, né, livros que traziam a discussão, que traziam personagens negros históricos do Brasil, eu trouxe ou leitura de leite, simplesmente por ler, né, ou, por exemplo, o livro do Amoras, onde os alunos precisaram fazer uma pesquisa, né, procurando quem eram esses personagens que lutaram contra o racismo, citados no livro. Então, de diferentes maneiras, a gente foi abordando, né. A gente precisa estar sempre atento nos livros que a gente lê em sala de aula, se a gente não traz um único estereótipo de personagens. Também trabalhei muito com vídeos, tá? Então, aqui também tem alguns exemplos, vídeos diversos, trouxe para vocês aqui os vídeos nessa temática. Então, os vídeos, eles tinham o objetivo ou de, né, iniciar uma discussão, né, ou com história da África, para a gente ver, né, quais são as consequências dessa história de 300 anos de escravidão no Brasil, né, então a gente trouxe aí, ou situações reais, né, ou simplesmente uma história com uma temática, né, africana, onde trouxe personagens, né, africanos, como o Olelê, que é uma cantiga, né, da República Democrática do Congo, e trazendo também a questão, né, trabalhando com eles questões de autoestima, né, de representatividade, de questionando, né, questionando o que está ali posto, né, na mídia. Então, fizemos toda uma discussão também utilizando vídeos. E eu tive um retorno incrível das famílias, tá? Essa turma é uma turma que tem alunos, né, com famílias muito participativas, apesar de todos os alunos estarem na plataforma, infelizmente não foram todos os que, né, continuaram trabalhando no decorrer do ano, eles foram aos poucos sumindo, mas eu tive devolutivas incríveis, né, eu tive aluno que, sem conhecer o termo colorismo, ele já conseguiu compreender esse conceito, quando ele se questionou, né, professor, depois de toda a discussão, eu não sei, eu sou negro, né, então, quando ele começa a se questionar da sua própria identidade. Eu tive mãe de aluna, né, que falou para mim que no Dia da Consciência Negra usou o que ela aprendeu aqui nas atividades com as filhas para discutir o trabalho, a importância, né, da data, de discutir o assunto. Eu tive mãe e filha que gravaram um vídeo dessa cantiga do Olelê, né, mãe e filha branca, e elas gravaram um vídeo e me mandaram o vídeo das duas cantando juntas, então se apropriando dessa cultura, né, que está aí. Então foram devolutivas incríveis. Esse vídeo aqui de baixo, os traços que ninguém quer ter, é um vídeo da Gabi Oliveira, que chama Tour pelo Meu Rosto, e eu coloquei ele como uma proposta para os alunos, né, no caso aqui ela é uma mulher negra retinta, e ela faz toda uma trajetória pelo rosto dela, né, mostrando os traços, e a história de aceitação de cada traço, o que ela gosta nela, o que ela não gosta, e como que aquilo é visto na sociedade. E eu propus que os alunos fizessem também um tour pelos seus próprios rostos, e eles podiam gravar vídeo, mandar áudio, escrever texto escrito, da forma como eles quisessem me dar essa devolutiva. E eu quero ler para vocês um texto que eu recebi de volta, tá? Tour pelo Meu Rosto. Eu me sinto bem com minha aparência por ser negro e ter orgulho disso. Não é só porque em filmes e séries a pessoa branca pode se sentir mais bonita nesse contexto, mas é porque nunca viram a beleza negra. Vou começar pelos meus dentes. Tenho alguns problemas dentários, dentes que não nasceram, tortos. Meus lábios, como a Gabi falou, são de duas cores diferentes. Em cima é preto e embaixo é vermelho. Meu nariz é bem reto e médio de tamanho. Meus olhos são castanhos. Mas minha família diz que quando encontram o sol, eles ficam verdes. E minha pele é parda. Sim, me considero um negro de cor de pele parda.
Eu não gostava dos meus dentes, porque eram muito amarelos, mas hoje em dia não ligo mais para isso. É claro que tem que escovar, passar fio dental, mas eram muito amarelos. Tá? Um menino de 11 anos que escreveu esse texto. E o produto final, né, como a Solange colocou, do concurso do selo Diversidade Cultural, foi o desenho com um slogan. E na minha turma, apesar de mais alunos terem participado das discussões, inclusive dando devolutiva nas atividades postadas, entregaram apenas 8 desenhos na escola. Somente 8 crianças entregaram o trabalho final, né, na escola, que foi para o concurso. Queria mostrar aqui, essa menina da esquerda, ela retratou a solidão da menina negra, né, foi um ponto que nós discutimos, um ponto importante ali, né, de como meninas, né, crianças negras em geral sofrem essa solidão, mas as meninas principalmente, né, então ela quis retratar essa questão da menina negra solitária. O menino da direita, ele desenhou um grande balde de tinta, né, cobrindo o planeta Terra, mostrando que o racismo apaga as demais culturas do mundo. Esse menino aqui na esquerda, ele desenhou os degraus da vida, que são, né, as dificuldades que uma pessoa negra tem em comparação com uma pessoa branca, né, para desmistificar essa falácia da meritocracia, de que todos têm chances iguais, sendo que não é. A menina da direita também questiona os padrões estéticos, né, então quando ela monta esse desenho, ela está querendo falar sobre estética. E é isso. A gente, na verdade, nós temos, né, um trabalho muito maior para discutir. Acho que a gente não conseguia, poderia passar aqui muito tempo falando sobre, né, todos os conceitos e toda a trajetória de trabalho para construir essa conscientização, mas a gente tem pouco tempo, né? É muito necessário que o professor estude para que ele não caia em algumas armadilhas, achando que está trabalhando de uma maneira antirracista e às vezes caindo, né, em senso comum, ou até reforçando estereótipos, achando que não está, né, trabalhando, achando que está combatendo. E eu e a Solange, a gente se coloca à disposição, né, vocês podem entrar com a gente, que vai ser um prazer ter mais gente discutindo e aprendendo a temática juntos. Eu agradeço a atenção de todos. Eu agradeço e parabenizo a apresentação de vocês também, meninas. Um excelente trabalho. Que riqueza, né? Todos os 3. Parabéns a todos. Nós vamos deixar, então, um momento do debate, das considerações, perguntas